Diz assim a palavra de Deus, Mateus 13, dos versos 10 ao 17. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém. Até aí. Meus irmãos, como já é sabido, eu tento ponderar, ou melhor dizendo, balancear a nossa dieta nos livros da Sagrada Escritura. A nossa dieta tanto quanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Hoje à noite, depois de nós termos encerrados o último livro no Antigo Testamento, que foi o livro de Esther, hoje à noite, embora nós não vamos sermos específicos quanto a um livro do Novo Testamento, mas especificamente em Jesus e quanto ao seu ensino. Interessante a Grazi, na liturgia de abertura aqui, mencionar esse versículo de Mateus 11, 28, quanto aprendei-vos de mim, e nós vamos começar uma série de sermões expositivos quanto a Jesus, especificamente na maneira pela qual ele usava os seus ensinos no que diz respeito às parábolas. O saudoso pastor R.C. Sproul disse algo muito significativo acerca de Jesus como professor, ou melhor dizendo, como mestre, e a sua pedagogia. Olha o que ele disse, abre aspas: nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior professor que já existiu na face da terra. Ele não apenas era a própria encarnação da verdade, portanto o conteúdo de seu ensino era impecável e de origem divina, mas também era um mestre pedagogo, ou seja, seu estilo de ensino era extraordinário, fecha aspas. Eu fiquei chocado que quando eu fiz uma pesquisa no Google, ponderando, começando a preparar esse sermão, a introdutória a essa nova série de mensagens nas parábolas de Jesus, eu fiquei chocado, porque no meu ponto de vista, mesmo míope, um ponto de vista sempre é míope, só Deus tem o escopo do todo. No meu ponto de vista, Jesus é o pregador dos pregadores. Mas se você colocar no Google, você vai ficar chocado tanto quanto eu. Se você colocar pregador dos pregadores, adivinha quem que vai aparecer o nome? Charles Spurgeon. Nós somos muito humanos no que pensamos a respeito de quem é o pregador dos pregadores. Tudo bem que Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, mas o pregador dos pregadores foi Cristo Jesus. E afinal de contas, aqui eu queria começar com vocês, como eu mencionei, esse sermão introdutório dessa série, o que é parábolas, por que Jesus usava as parábolas no seu ensino, e o que você e eu devemos orar e esperar dessa nova série de mensagens. Lembrando que Jesus não inventou as parábolas. Os sabinos, antes mesmo dele, já usavam as parábolas para aplicar a lei. Só que Jesus trouxe algo novo. Com as parábolas ele veio trazer revelação, o que os sabinos até então não tinham condição nenhuma de fazer. Então, afinal de contas, o que é uma parábola?
A palavra grega traduzida, parábola, ela é uma palavra composta por duas. Para, ou seja, aquilo que é, na verdade, o para é um prefixo da palavra parábola. Ela traz a ideia, nesse prefixo de para, se refere a algo que é lançado, ou melhor dizendo, algo que caminha lado a lado de outra coisa. E a outra parte dessa palavra composta é bola, né? Ou balô, eu não sei como pronuncia o grego, então vamos falar balô, que significa lançar ou arremessar. Portanto, a parábola significa algo que é colocado lado a lado, uma coisa paralela a outra coisa, caminhando juntas. Que é um exemplo curioso, eu não sei se você já parou para pensar, mas na matemática, quando você faz alguns cálculos, você chega num gráfico e tem um desenho que esse gráfico te leva. Esse desenho é chamado de parábola. E é interessante que, segundo os matemáticos, a parábola ela faz aquela curva e sobe duas paralelas, exatamente uma do lado da outra, por isso que são paralelas. E elas vão uma do lado da outra infinitamente. De acordo com os cálculos matemáticos, elas nunca se cruzam ou se encontram, elas são paralelas, por isso a palavra parábola. Sendo assim, uma parábola, o que é uma parábola? Abre aspas. Uma parábola é uma imagem engenhosamente simples que ilumina uma profunda lição espiritual. Vou repetir. Essa ideia de Jesus lançar algo paralelo ao seu ensino tinha a intenção de revelar uma verdade por meio de algo simples. Por exemplo, um semeador e uma semente, um pai e um filho pródigo, uma ovelha perdida e o pastor que vai ao encontro dessa perdida, uma mulher pobre que perde uma moeda. Percebam, elementos simples do cotidiano que Jesus utilizava, mas sem dúvidas ele trazia uma revelação paralela ao seu ensino. E a propósito, essa revelação era dele mesmo e do seu reino. É por isso, meus irmãos, que quando eu comecei a pensar nessa série de parábolas, eu fiquei muito empolgado, particularmente falando, porque é interessante como nós olhamos as parábolas como se fossem histórias meramente ilustrativas, e elas não são, especialmente vindo dos lábios do pregador, dos pregadores. Ela tem uma intenção que nós vamos ver hoje à noite significativa, especialmente naqueles que a ouvem. O intuito pela qual Jesus usa, em certa ocasião, usando aqueles elementos e de acordo com o público que ouvia. Ele não fazia nada por acaso. Ele seguia uma agenda divina, ele conhecia os corações daquelas pessoas como ninguém, e ele discernia o que elas pensavam antes mesmo de pronunciar qualquer palavra. Então ele falava como ninguém, ele tocava como ninguém, e sem dúvidas o conteúdo do que ele falava era extremamente importante. Se nós pudéssemos agrupar todas as parábolas, é interessante que, embora nós não vamos ver todas, infelizmente nós temos aí cerca de 10 domingos para acabar o ano. Se Deus permitir, a gente continua vendo as parábolas, mas eu tenho outros planos também de outras séries, como eu disse, dessa dieta espiritual do Novo e do Antigo. Mas, se fôssemos olhar, cerca de 50 parábolas Jesus utilizou, pelo menos. Dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, de 48 versículos, 50 se referia a parábolas. E se fôssemos fazer um grupo nessa temática, você vai perceber 4 temas muito comuns: parábolas do reino, parábolas de salvação, parábolas de tolice versus sabedoria e parábolas de juízo ou de justiça, se preferir. E aí eu quero responder a pergunta, afinal de contas, por que Jesus, sendo esse grande pedagogo que já existiu, o maior deles, como mestre, como professor, como aquele que sonda os corações, assim como a palavra faz através do Espírito Santo nos nossos hoje, por que ele fazia uso de parábolas? No texto que nós lemos em Mateus capítulo 13, olha novamente comigo os versos 10 ao 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Aqui, detalhe, se aproximaram os discípulos possivelmente já na casa, num lugar particular, onde eles procuram Jesus e fazem essa pergunta. Por que eles falam por parábolas?
Ao que respondeu: porque a vós outros é dado. Guarde essa palavra, se você quiser grifar na sua Bíblia: dado. Isso é dom de Deus. Não depende da sua capacidade intelectual ou do seu conhecimento prévio, teológico. É um dom dado. Ele vai dizer: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes isso é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. O uso de parábolas por Jesus, meus irmãos, foi uma forma de julgamento divino contra aqueles que encaravam os seus ensinamentos com desprezo, com incredulidade ou mesmo apatia. Por isso, em sua resposta, Jesus vai citar a profecia de julgamento lá em Isaías capítulo 6. Você se lembra de Isaías capítulo 6? João vai dizer que o que Isaías viu foi a glória do próprio Cristo. Logo em seguida, no verso 8, quando ele se dispõe a cumprir a missão, Deus dá a ele uma missão, mas que missão? Olha o que Jesus vai recitar, verso 9 e 10, em relação a Isaías capítulo 6, na mesma passagem que nós lemos. Olha aí o verso 14: de sorte que nele se cumpre a profecia de juízo. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E é interessante que não só é uma forma de Jesus cumprir essa profecia de Isaías do capítulo 6, de juízo, mas também, com a graça de Deus, nós ainda vamos estudar outra forma de ensino de Jesus, que foi o Sermão do Monte, o seu maior sermão, Mateus 5, 6 e 7. E é interessante que ele vai mencionar lá o porquê do uso de parábolas. Em outras palavras, ele vai dizer que não se lança pérola aos porcos, e nem o que é sagrado aos cães. Jesus estava honrando a palavra de Deus a despeito do pecador. É interessante isso, né? Às vezes nós nos colocamos como no centro, mas a palavra de Deus é o centro, mais importante do que você e eu. E Jesus, até mesmo em ensinar a palavra de Deus, ele usava parábolas para que aquelas pessoas que tinham essa atitude de porcos ou de cães não desprezassem a preciosidade daquilo que ele ensinava. Mas é interessante, meus irmãos, que não só é uma forma de juízo, mas ao mesmo tempo uma forma de misericórdia. Interessante isso. As parábolas não só eram essa profecia sendo cumprida com Cristo em Isaías capítulo 6, mas também era uma forma de estender misericórdia. Como isso? O próprio texto que nós lemos diz, mas eu vou ler um comentário de MacArthur que fala melhor do que eu poderia fazer. Abre aspas. A incredulidade deles era obstinada, deliberada e por escolha própria irrevogável. Aqui MacArthur está dizendo sobre as pessoas que ouviam Jesus. E ele continua: quanto mais ouviam a Cristo, mais se tornavam responsáveis. Quanto mais endurecessem o coração contra a verdade, mais severo seria o seu julgamento, pois a quem muito é dado, muito cobrado. Assim, olha a preciosidade disso, assim, ao ocultar lições espirituais em suas parábolas, Jesus os impedia de acumular culpa após culpa sobre suas próprias cabeças. Fecha aspas. Olha esses dois lados da mesma moeda, a justiça e a misericórdia de Deus no ensino de Jesus. Ao mesmo tempo que não era desperdiçado a preciosidade da palavra de Deus com aqueles ouvidos fechados, corações endurecidos, ao mesmo tempo era uma forma de poupar ou amenizar a quantidade de juízo da maneira com que as pessoas ouviam aquele ensino. Em suma, as parábolas de Jesus tinham esse propósito duplo. Elas escondiam a verdade de pessoas hipócritas ou autossatisfeitas
consigo mesmas, simplesmente rejeitando Jesus como não só a verdade encarnada, mas toda a verdade que ele proferia. Então era uma forma, né, de esconder a verdade dessas pessoas, da sua hipocrisia, da sua autossuficiência, e ao mesmo tempo elas revelavam a verdade àqueles que estavam famintos, sedentos, a seca da justiça e do reino pelo qual Jesus veio inaugurar na sua vida. A minha primeira pergunta para você essa noite é: em que grupo você se encontra desses dois propósitos pelo qual a parábola foi utilizada por Jesus? O primeiro grupo ou o segundo grupo? E Jesus, ele faz uma oração que sempre me instiga curiosidade. Quando os discípulos voltam daquela primeira missão que ele deu aos 72, duplas de 2, e aí eles curaram cegos, curaram surdos, curaram paralíticos, expulsaram demônios, e eles voltam, né, com um ministério de sucesso. E aí eles chegam para Jesus e falam: Jesus, nós fizemos isso, fizemos aquilo, humanamente falando, colocando os olhos nos resultados. E Jesus diz algo que me instiga muita alegria e a curiosidade. Ele vai dizer: não coloquem a alegria de vocês no sucesso, embora o sucesso que eles tinham feito era na autoridade de Jesus que eles representavam, mas ele fala que a alegria de vocês esteja em que os seus nomes estejam escritos no céu. E depois que ele corrige os discípulos, olha a oração que Jesus faz lá no capítulo 11 de Mateus, verso 25 e 26, vou ler para vocês. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Meus irmãos, é humilhante, né, como na liturgia de abertura nós ouvimos. É humilhante porque nada em você ou em mim me leva a conhecer a Deus, ou como na frase de Spurgeon, mergulhar nesse conhecimento de quem Deus é. Nós não temos nada. Você pode ter a mente mais brilhante, como de Einstein, ou de qualquer outro gênio que já existiu. Você pode ter a saúde do melhor atleta. Você pode ter os maiores e melhores recursos. Conhecimento de Deus é um dom, é uma dádiva, e Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que não são para fazer o que são, e aqueles que não são para humilhar, para que Deus receba a glória. E aqui Jesus, ele agradece ao Pai, porque essa é a vontade do Pai, revelar os mistérios do reino para os mais improváveis, até mesmo para os iletrados. Se você olhar para os discípulos, ninguém tinha mestrado ou doutorado, não era necessário. Hoje pela manhã na minha devocional eu me lembro quando Jesus olha, né, faz aquele sermão duro, que ele é o pão que desceu do céu. Se você não come da carne dele, não bebe do seu sangue, você não tem parte com ele. E as pessoas pensando em canibalismo, né, até hoje, religiosamente falando, as pessoas ainda acreditam que o pão se torna carne e o vinho se torna sangue de Jesus. E aí, aquele sermão duro, o pessoal abandonou Jesus. E Jesus olha para os 12 e faz algo que me surpreende. Vocês também não vão? Quem faz um negócio desse, né? Qual seguidor, ou quem é seguido faz um negócio dele? Só Jesus poderia fazer isso. Vocês também não vão? E aí Pedro de novo, pela graça, pela mediação do Espírito Santo, olha para Jesus e não fala um lugar. Ele não fala para onde iremos, ele fala para Jesus: para quem iremos? Pedro, pela graça de Deus, foi iluminado pelo Espírito Santo quando ele olhou para Jesus. Na segunda vez, na primeira quando ele declarou quem Cristo era, na segunda vez fala: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor pode satisfazer a fome que nós temos.
Só o Senhor pode nos dar propósito nessa vida, que muitas das vezes é sem sentido, parece que é só dor, só sofrimento. Só o Senhor é a razão pela qual existimos. Para quem iremos? Para quem iremos? E caminhando para a conclusão, qual é a minha oração acerca dessa série, meus irmãos, de sermões expositivos nas parábolas de Jesus para as nossas vidas? Qual que é a minha oração? Qual que é o meu desejo? É sermos e nos tornarmos os bem-aventurados do versículo 16. Olha comigo aí na sua Bíblia, o verso 16 de Mateus 13. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu chamo a sua atenção para uma observação muito sutil aqui. Jesus não está falando que aqueles homens eram bem-aventurados porque eles o viram, como você e eu nunca vimos Jesus. E eu não estou falando dos quadros que pintaram a respeito dele. Esquece esses quadros. Se fosse importante a aparência de Jesus, nós teríamos registrado. Mas você não vai encontrar nenhum registro acerca da aparência dele. Jesus não está falando disso para aqueles homens. Tanto é que, se você for ver, enquanto depois dos 40 dias ele não mandasse o Espírito Santo, nem mesmo a ressurreição dele para os seus discípulos fazia sentido. Tanto é que Tomé só creu depois que tocou em Jesus, depois que ele teve que ver as marcas de Jesus. Não é isso. O privilégio pelo qual ele está dizendo aqui, essa bem-aventurados, mais do que felizes, esse privilégio que ele está dizendo, não é algo que só os discípulos tiveram, mas que você e eu, hoje, em pleno século 21, também podemos ter. Como isso é possível? Como isso é possível? Verso 29, Jesus, ao encontrar Tomé, olha o que ele disse. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Olha o que Jesus vai falar a respeito de você e eu hoje. Olha o que ele fala para Tomé naquele dia: bem-aventurados os que não viram e creram. Não viram e creram. Pedro, na sua carta, vai dizer que nós somos felizes porque o amamos, mesmo não o vendo. E olha o que Pedro vai dizer, olha que interessante na carta dele, 2 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, vou ler para vocês. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu. Trazendo no contexto, Pedro viu Cristo glorificado, conversando com Elias e com Moisés. E aí ele, precipitado, fala o que não deveria, na hora errada, e de repente vem uma voz do céu, o próprio Deus falando: este é o meu filho, ouçam-no. E é o que Pedro está dizendo: nós mesmos ouvimos a voz vinda do céu. Ou seja, Pedro viu Jesus. Pedro experimentou o milagre, andar sobre as águas. Depois de Jesus, só ele foi o único ser humano que fez isso. Mas a despeito disso, dos milagres, a despeito de ter visto Jesus encarnado, a despeito de ter visto Jesus glorificado naquele dia, olha o que ele continua dizendo. Quando estávamos com ele no monte, eles viram e ouviram essa voz. Ele continua: assim temos ainda mais firme, ou seja, diante do que os meus olhos viram, diante do que os meus ouvidos viram, há algo muito mais importante do que isso. E ele vai dizer: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Pedro está dizendo: não coloque a sua confiança em experiência, seja visual ou visual ou pelo que você ouve. Agora não esqueci como. Auditiva, obrigado, né? Não coloque a sua experiência nisso, não coloque a sua fé nisso. E aonde nós temos que colocar? Nas profecias. Em outras palavras, na palavra de Deus. E ele continua: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem. Ele está falando para uma igreja que não viu e nem ouviu o que ele viu ou ouviu. Assim vocês farão bem, olha só, se prestarem atenção, ou seja, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as experiências. Assim, a ela prestem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações.
Meus irmãos, que privilégio nós temos quando Jesus fala para os seus discípulos: bem-aventurados são vocês que têm olhos para verem, ouvidos para ouvirem. Ele está dizendo que só Deus pode te dar olhos e ouvidos espirituais, porque só assim faz sentido quando você lê, quando você ouve a palavra de Deus. E não só um entendimento apenas cognitivo, mas que afeta quem você é, afeta a sua vontade, afeta o seu comportamento. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Só Jesus pode nos dar ouvidos. Só Jesus pode nos dar a verdadeira visão. Eu prefiro perder a minha visão física, se Deus assim permitir, do que ser cego espiritualmente acerca daquilo que Ele quer me mostrar. Fico imaginando aquele cego, Bartimeu, ali na beira da estrada, mendigando, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos e a multidão tentando fazê-lo calá-lo, e ele gritava mais ainda. E aí ele é trazido até Jesus, e Jesus faz uma pergunta que parece óbvia, mas não é óbvia. Ele fala: o que você quer que eu te faça? Ele fala: que eu possa ver. Bartimeu não tinha ideia. O ver para ele era ver, como todo mundo vê. Mas Jesus deu infinitamente mais do que aquele cego pediu. Durante 40 anos de cegueira, se ele vivesse somente aquele dia, onde finalmente ele pôde olhar para o rosto do próprio Deus encarnado, não se compararia a alegria daquele dia com tantos anos de sofrimento em meio à escuridão. Porque naquele dia ele não só pôde ver como qualquer ser humano, mas ele viu realmente Jesus como Salvador. Tanto é que ele deixa a sua capa e segue a Cristo. A maior dádiva de Bartimeu não foi enxergar, fisicamente falando. A maior dádiva de Bartimeu foi ter os olhos abertos para contemplar o rosto do próprio Deus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Nem mesmo Pedro, um dos que viram Jesus glorificado, colocou mais importância no que os seus olhos físicos contemplaram, em comparação ao que o Espírito de Deus faz com os olhos do nosso coração, quanto à glória do Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. E eu quero terminar com algumas perguntas que eu gostaria de levar você à reflexão, não só agora, mas durante a semana. Você considera as Escrituras como um livro antigo e morto, ou como a palavra de Deus que é viva e eficaz, especialmente para abrir os nossos olhos, para contemplarmos a beleza do Rei e a realidade do seu reino no nosso cotidiano? Não precisa responder essa pergunta, mas qual foi a última vez que você, numa devocional, leu a palavra de Deus e o Espírito Santo te tocou de tal forma que te levou às lágrimas? Qual foi a última vez? Você tem desejado mais a palavra de Deus à medida que o tempo tem passado? Você conhece pessoalmente o pai dos órfãos e dos pródigos? Você já se viu como uma ovelha perdida e surpreendentemente encontrada pelo bom pastor? Que tipo de solo é o seu coração, onde a semente da palavra de Deus constantemente tem sido colocada? Você tem frutificado proporcionalmente a isso? Você está disposto a considerar tudo neste mundo como perda, se você pudesse vender tudo para comprar uma joia de precioso valor? As parábolas cooperam para esse efeito, meus irmãos. As parábolas cooperam para esse efeito. Qual é o efeito? Você não só ler as palavras desse livro santo, mas esse livro lê você. Uma coisa é você responder: eu leio a Bíblia. A outra é se a Bíblia te lê. Que é um exemplo, quando o profeta Natan, ele foi
fazia uma dura tarefa para um profeta diante de um rei poderoso, que é confrontá-lo. Vocês se lembram a metodologia que Natan utilizou? Uma parábola. Ele usou aquela parábola de maneira que a palavra de Deus leu o coração de Davi, a ponto de Davi quase interromper a parábola e dizer que esse homem morra. E Natan simplesmente disse: tu és o homem. E pela graça de Deus, Davi se arrependeu. Não se endureceu, porque ele poderia ter matado Natan e colocado tudo aquilo debaixo do tapete. As parábolas cooperam com esse efeito. Não só lemos as Escrituras, mas deixar com que as Escrituras leiam nosso coração. Como aquela espada, Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O que você acha que a palavra está fazendo dentro de você? Mexendo em áreas desconhecidas até mesmo por você. Divisão de alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê ouvidos e olhos espirituais, trazendo mais revelação em áreas de nossos corações que ainda estamos cegos, e nos dê um coração quebrantado, a ponto de orarmos, desvendo os nossos olhos, para que possamos contemplar a beleza do Cristo de Deus.